E aí, pessoal, questão de número 59 do capítulo 8, Fundamentos de Física do Halliday, volume 1. Na figura, um bloco de massa de 2,5 kg desliza de encontro a uma mola de constante elástica 320 N por metro. O bloco para após comprimir a mola 7,5 cm. O coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o piso é de 0,25. Enquanto o bloco está em contato com a mola e sendo levado ao repouso, determina o trabalho realizado pela mola. Então, nós temos aqui o nosso esquema gráfico, a nossa ilustração. O bloco aqui a uma certa distância da nossa mola, a mola ali no seu ponto de relaxamento, que é o nosso x0. O bloco é empurrado em direção à mola e a faz comprimir 7,5 centímetros com a sua massa de 2,5 kg e a constante elástica de 320 newtons. Temos também a ação da força de atrito sobre o bloco, que é de 0,25. Qual é o trabalho realizado pela mola sobre o bloco, enquanto o bloco está comprimindo ela? Então, vamos à análise. Então, nós temos aqui o trabalho realizado pela força elástica é igual a 1 meio de kx quadrado. E aí nós temos o seguinte, substituindo os valores, nós temos a constante elástica, 320 newtons por metro, e o quanto que ela se deformou, 0,075 metros elevado ao quadrado, que é o nosso 7,5 centímetros. Então, aqui a gente não precisa se preocupar com mais nada além da única e exclusivamente a força elástica da mola. Como ela foi comprimida a 7,5 cm, ela vai exercer uma força dada pela sua constante elástica e o quanto que ela se deformou. Então, o seu trabalho é 1 meio dessa condição aí, elevado ao quadrado. Simplesmente aplicar a equação do trabalho realizado por uma força elástica. Resolvendo essa expressão, nós temos que vai ser igual a 0,9 joules. No sentido, lembre-se que no capítulo que fala sobre esse tema, o trabalho é menos a força elástica, dado pela menos a força elástica, porque ela tenta voltar para o seu estado de equilíbrio. Então, por isso que esse sinal de menos. Na letra B, a gente tem o seguinte, o aumento da energia térmica do sistema bloco-piso. Agora, vamos calcular o quanto de energia se dissipou desse sistema. Como vamos ter o envolvimento das forças que atuam sobre o bloco, vamos fazer aqui a análise dessas componentes vetoriais. Então, nós temos a força peso, nós temos a força normal, nós temos a força de atrito. E aí, para o eixo Y, nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter a força resultante, que vai ser a diferença entre a normal e o peso. Como a força resultante nesse eixo é nula, o bloco não se movimenta nesse eixo, a gente tem que a normal vai ser igual ao peso. Dessa forma, a nossa força de atrito, que é o coeficiente de atrito cinético, vezes a normal, vai ficar como sendo a força de atrito igual ao coeficiente de atrito cinético, vezes a força peso. E aí, como ele quer apenas a energia térmica, e a energia térmica depende apenas do trabalho realizado pela força de atrito, então simplesinho também, Nós temos aqui variação da energia térmica, trabalho realizado pela força de atrito, que é quem? Força vezes deslocamento. O deslocamento aqui foi o quanto que a mola se deformou. Porque lembre-se, a análise desse problema é dada a partir do momento em que o bloco colide com a nossa mola e se desloca durante esses 7 centímetros e meio. Não é antes, porque antes do contato também vai ter dissipação de energia por energia térmica. Mas ele quer durante esse evento, a partir do momento em que o bloco colide com a mola e a faz deformar 7,5 centímetros. Então, esse x aqui é o mesmo deslocamento
que a mola se deformou, que é os 7,5 cm. A nossa força de atrito a gente sabe que é 1000 vezes a força-peso. Então tá aí. A nossa força-peso é massa vezes a aceleração da gravidade. Então tá aí. Substitui todos os termos dessas grandezas e nós temos que a energia térmica dissipada é 0,25, o nosso coeficiente de atrito, 2,5 kg, que é a nossa massa, 9,8 metros por segundo ao quadrado, que é o nosso g, a aceleração, e o quanto que a mola se deformou, né? Ou equivalente ao quanto que a caixa se deslocou quando entrou em contato com a mola, 0,075 metros, ou 7,5 centímetros. Resolvendo toda essa multiplicação, nós temos que a energia térmica dissipada foi de 0,46 joules. Na letra C, qual é a velocidade do bloco imediatamente antes de se chocar com a mola? E dessa forma, nós vamos fazer a análise do mesmo jeito que a gente vem fazendo, a partir da colisão até o bloco parar após ter feito a mola se comprimir 7,5 centímetros. Então, escrevendo aqui, nós vamos ter que a dissipação da energia térmica vai ser igual à energia mecânica do sistema, que é dada pela variação da energia potencial e cinética. Abrindo as nossas continhas, a gente vai aqui eliminar alguns termos. Como ele quer a velocidade imediatamente antes da colisão, ou perdão, quando acontece a colisão, não é? Imediatamente ou quando vai dar na mesma, né? Vai ser ali naquele instante infinitesimal de tempo em que a caixa toca a mola. Isso significa, então, que a energia cinética nessa posição ela é diferente de zero. E é justamente ali que está a nossa velocidade, que é a de interesse. Como esse é a situação inicial do nosso sistema, vai ser a nossa energia cinética inicial. Depois que a caixa se desloca 7,5 centímetros, ela para, então não tem velocidade. Energia cinética final, nula. A nossa energia potencial inicial também é nula, pois é nesse ponto em que a mola está relaxada, está na posição x0. E a nossa energia potencial final vai ser a energia acumulada pela mola após ser comprimida 7,5 centímetros. Então, os termos que são eliminados é a energia potencial inicial, pois no momento em que a caixa bate na mola, ela estava relaxada e não exercia força elástica, então não tem trabalho a ser realizado. E a energia cinética final, pois após ter comprimido a mola 7,5 centímetros, a caixa para momentaneamente, tendo velocidade nula. Sobrando aí os demais termos: energia térmica, potencial final e cinética inicial. Continuando, nós sabemos qual é a energia térmica do sistema nessa situação, 0,46 joules. A energia potencial inicial nós também sabemos, nós acabamos de calcular, 0,9 joules. E a nossa energia cinética inicial, 1 meio de mv², esse V a gente vai isolar na nossa equação. Então, fazendo aqui a organização dos termos da nossa equação para isolar a nossa variável, que é a nossa velocidade, nós vamos ter que ela vai ser a raiz de 2, que multiplica aí a soma entre as energias potencial e térmica sobre a massa do bloquinho. Então, nós temos aí raiz de 2 vezes 1,36, que é a soma das energias, sobre a massa, que é 2,5 quilos. Resolvendo essa expressão, a gente tem que a velocidade do bloco imediatamente antes de entrar em contato com a mola é de 1,04 metros por segundo. Muito bem, pessoal. Espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido, espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. E se ajudou, curtam, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal se você é novo, crítica, dúvidas e sugestões na caixa de comentários e até a próxima questão.